Isto. 2 Reis, capítulo número 6, versículo número 8 em diante. A palavra de Deus está falando sobre visão. Efatá, abra-te. Deus que abriu teus olhos, não da maneira como você enxerga, mas com uma profundidade, numa dimensão espiritual muito maior. Presta atenção, igreja. Essa palavra é profunda. Deus vai abrir teus olhos da minha dimensão espiritual muito grande. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 8. Todos acharam? Vamos fazer uma leitura responsiva para que você tome posse daquilo que você está lendo. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que lhe o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. E disse um dos seus servos, não, ó rei meu, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, esse faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas à tua câmara de dormir. Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então, somente aqui, curva a tua fonte, Deus eterno. Da mesma forma como Eliseu orou, nós oramos essa noite, Pai. Abre os teus olhos, abre os nossos olhos na profundidade do teu espírito, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que possamos enxergar além da dificuldade, do problema, da luta, da doença, mas podemos enxergar a tua glória, a vitória, a bênção. Senhor, tira as escamas, Senhor, da incredulidade que muitas vezes turba a nossa visão. Tira a nossa visão, Senhor, de só olhar para baixo, mas que possamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro e refúgio. Eu oro e já te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar. Queridos, nós estamos falando de Efatá. Abra os olhos, abra, veja, ou abra. A palavra Efatá abre, mas estamos falando de visão. E eu quero dizer para vocês, esse é a grande dificuldade da igreja hoje. A igreja vive pela fé. E o que é fé? O firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Você não está vendo, mas você crê que vai alcançar. Nós vemos essa passagem em que Samaria estava sendo cercada e o profeta Eliseu, olha que coisa interessante, irmão, como adversário é astuto. O adversário muitas vezes vem pela surdina, ele vem pelas costas. E a Bíblia diz que eles vieram de madrugada, na calada da noite, levantou-se um exército para cercar ali onde estava o profeta e os seus filhos. A Bíblia diz que de repente aquele moço do profeta, o ajudante, levantou-se pela manhã e quando ele olhou, ele se espantou, porque ele viu um exército inimigo numeroso. E ele temeu, e ele foi chamado e disse: ó meu Senhor, olha meu Senhor. E Eliseu levantou e disse: ei, maior aquele que está conosco do que aqueles que querem a nossa derrota. Mas como é que é difícil entender uma palavra dessa para quem só está vendo derrota, para quem só está vendo o inimigo, para quem só está enxergando luta, para quem só está enxergando dificuldade. Nós temos que aprender a acreditar, irmãos. O diabo quer que você sempre fique olhando para a luta, para o problema, para a dificuldade. Mas o Senhor quer que você abra os olhos e acredite que Deus já está te dando vitória. E ele disse assim: mas Senhor, o exército é numeroso. E o profeta orou e disse: ó Senhor, peço-te que abra os olhos. Efatá, abra os olhos dele, para que ele veja que aquele que está conosco é maior do que aqueles que querem a nossa derrota. Queridos, naquela hora, os olhos daquele jovem foram abertos e ele entrou no mundo espiritual e viu que para cada soldado
do exército inimigo, que tinha 2 ou 3 anjos do Senhor alados. Está entendendo, queridos? Que Deus quer que você, de que maneira você está enxergando esse problema hoje? De que maneira você está enxergando essa dificuldade? De que maneira você está enxergando essa enfermidade? Queridos, Deus quer que você enxergue a vitória. Deus não quer que você enxergue ela como derrota. Imagina aquele jovem, ele se apavorou, porque com os olhos humanos ele viu o inimigo. Ele olhou e se espantou. E é isso que o diabo quer. Você fica olhando para o resultado do exame, fica olhando para a dificuldade, fica olhando para a luta. Mas Deus quer que você abra os olhos, Efata, abra e veja que eu estou contigo. Não temas. Sabe que Deus manda dizer: filho, Deus não vê como você vê, Ramanchóvia. Você vê impossibilidade, você vê impedimento, mas eu vejo vitória. Você veja a barreira, mas eu vejo um caminho novo. Você vê doença, eu vejo cura. Você vê desemprego, eu vejo prosperidade. Você vê tristeza, eu vejo alegria. Quem pode glorificar? Ei, que levanto e lebaxe, erebarrai. Agora, queridos, 2 coisas que me chamam a atenção nessa palavra. O jovem andava com o profeta, via o profeta orando. O profeta orava, clamava. O jovem tinha comunhão, mas não tinha intimidade. Por que o profeta viu e o jovem só teve que ver depois que orou? Então, se você ainda não está vendo as coisas de Deus, comece a orar. Nessa noite, você vai colocar, depois da pregação, um homem de Deus vai ter uma palavra profunda. Você vai colocar a tua mão nos teus olhos com um ato de fé. E você vai pedir: Deus, eu quero visão espiritual, quero visão de águia, eu quero chegar além da dificuldade, amém? Aleluia, está entendendo? Eu não quero enxergar só segunda, eu quero já ver terça e quarta, eu quero já estar lá, eu quero estar na frente. Quem pode dar glória? Quem crê que vai receber nessa noite? Então é por um ato de fé, amém? E olha o que o Senhor diz assim: aleluia, glória a Deus. Então abriu-se os olhos e ele viu que maior é aquele que estava com ele. Queridos, quem sabe você entrou aqui com uma dificuldade tão grande. Você está vendo a situação aí, mas Deus quer que você veja a vitória. Deus vai dizer assim: como é que você... Deus não vê como você vê, Deus não vê como eu vejo. Nós olhamos para nós limitados, pessoas limitadas, mas Deus quer que você enxergue muito mais. O que Deus tem contigo é grande. Não se deixe abater pelas situações que de repente se levantam no teu caminho. De Candarábia, nós vemos o hoje, Deus está vendo o teu amanhã. Nós vemos a segunda, Deus já está na terça, na quarta da tua vida. Eita, calamanchóvia. Ei, que neblatio farai assomanai. É isso que Deus quer, que você ponha a tua fé em prática. Queridos, domingo retrasado, o Senhor me deu uma palavra aqui, e ontem a irmã me frisou, eu achei muito bom. Deus não quer que você entre só na igreja, amém? Você já entrou na igreja. Deus quer que você entre no culto. Diga para o teu irmão: Deus quer que você entre no culto. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor aí? Aleluia. Ei, te calaia chorebadaia sou.